Glória a Deus. Esta é a sua Vinde Live. Que bênção, de segunda, às segundas, quartas e sábados, nós temos desta programação a Vinde Live pelo Facebook. Esta live ficará gravada no Facebook por 30 dias e nós estaremos editando e estaremos postando no nosso canal Vinde no YouTube. Glória a Deus. E você ouve de fundo a estação Vinde, é a web rádio, a rádio web, certo? 24 horas no ar, com louvor, adoração, para o agradecimento do Senhor. Todas as inscrições dessas plataformas estarão na mensagem, nesta live, estarão aí descritas, certo? Descritas os links da Vinde Live. Aqui do Facebook você já pode acessar direto, né? Da estação Vinde, eu vou deixar o link aí para você acessar. Eu deixarei o link também do canal Vinde no YouTube. E nós já estamos nos programando, nós já estamos trabalhando para nós entrarmos com a live no TikTok e também no Instagram, tá bom? Utilizaremos essas plataformas para pregar o Evangelho e eu quero que você venha comigo nesta missão. Eu quero que você acesse esses canais, que você possa ser um irmão seguidor. Isso não é vaidade, é para que nós possamos cumprir uma meta no Instagram de 1000 seguidores. No Instagram, atualmente, nós temos, precisamente no Instagram, nós temos 902 seguidores e estamos precisando completar os 1000 seguidores. No TikTok, nós estamos bem recentes no TikTok, tá bom? E nós estamos precisando concluir alguns seguidores no TikTok. E eu não sei exatamente quantos são para nós podermos acessar a live no TikTok, mas atualmente eu estou com 51 seguidores, certo? No TikTok. Portanto, ainda não foi liberado para mim, né? Aqui o botãozinho para acessar a live, tá bom? Mas eu conto com a tua contribuição, com a sua inscrição, com você nos seguindo, e nós iremos com certeza alcançar o número suficiente no Instagram e também no TikTok, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na lição, estudo 3, Filipenses 3, a vida cristã rumo ao alvo, é o assunto da lição, certo? E nós temos os objetivos desta lição, que são esclarecer o sentido da alegria em Jesus, certo? Resistir a qualquer ensino contrário à alegria que temos em Jesus. Renovar a decisão de prosseguir para Jesus. Tá ok? Então, estes são os objetivos desta lição e nós temos aqui o texto áureo que nos diz o seguinte. Nós estamos estudando, certo? Nesta lição da EBD, tá bom? Os livros, a revista da Escola Bíblica Dominical, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses e Filipenses, certo? Nós ainda estamos em Filipenses, tá bom? Então você é o nosso convidado especial para estar numa Escola Bíblica Dominical, para crescer em graça e conhecimento em o nome do Senhor Jesus, tá certo? E o que nós temos aqui como texto áureo? Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Filipenses 3,14. Este é o texto áureo, tá bom? E a verdade prática, o alvo e o prêmio da corrida espiritual é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, tá bom? Então, este assunto ele vai se dividir em 3 tópicos. O primeiro tópico é
o perigo dos falsos mestres. O segundo tópico será a vida de Paulo no passado. E o terceiro tópico, Paulo no presente e no futuro. Tá bom? E então, esses são os tópicos desta abençoada lição. Tá certo? A introdução nos diz: correr em direção ao alvo é a única coisa que ocupa a mente de um corredor na pista de corrida. Nada o desvia de sua rota. Assim deve ser com a corrida cristã. Olhando para frente, prosseguindo, avançando, independente dos reveses, independente das tempestades, independente da luta que nós certamente passamos por luta. No mundo tereis tribulações, mas nós temos que ter bom ânimo em avançarmos nesta corrida, nesta caminhada em o nome do Senhor Jesus, tá certo? O primeiro tópico nos traz perigo dos falsos mestres, Filipenses 3, de 1 a 3. Poucas coisas têm trazido tanto prejuízo para a igreja, quanto os ensinos perpetrados pelos falsos mestres. Esta é uma grande realidade. Foi assim no passado, tem sido na contemporaneidade o outro evangelho que inclusive Paulo menciona. Então são esses ensinos por falsos mestres. Desde os tempos apostólicos, a igreja enfrenta heresias. Engana-se quem pensa que hoje é diferente. Não é diferente. Hoje nós enfrentamos este sério problema também, em que nós iremos vencê-los, combatê-los, certo? Refutá-los com a base da palavra de Deus, com o Evangelho, com o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro ponto deste primeiro tópico: roubam a alegria cristã. Filipenses 3, a parte A do primeiro versículo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Certo? Paulo volta ao importante tema da alegria. É o importante tema, o tema alegria. Já mencionado outras vezes. Mas agora acrescenta algo importante: no Senhor. Certo? Regozijar-se não é apenas uma sugestão, e sim um comando. É um comando, é uma orientação, certo? É uma admoestação, tá certo? Nossa alegria está em quem Jesus é e aquilo que ele fez em nosso favor. Este que é o motivo da nossa alegria. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a vinda do Senhor para resgatar os destituídos, os amaldiçoados, os pecadores, certo? Este que é o nosso motivo de alegria constante, alegria constante, certo? Os falsos mestres roubam a alegria do crente, porque colocam sobre ele um fardo insuportável que vai drenando o seu prazer de servir a Deus. O inimigo é sutil, o inimigo ele entra, o inimigo lança as suas mensagens, os ventos deste outro evangelho de heresias, de divisão, de contenda, certo? No meio da igreja, no meio do povo, no meio da congregação, e isto vai, de fato, certo? Colocando sobre aqueles que querem seguir um caminho de responsabilidade, de fidelidade, começando a colocar fardos pesados, certo? Fardos pesados, né? Insustentáveis. E que vai drenando o seu prazer de servir ao Senhor, certo? Muitas das vezes a pessoa está aplicada no reino, muitas das vezes a pessoa está realmente servindo com alegria e às vezes essas más influências no meio da congregação, aqueles que eu estava estudando antes, hoje ainda, estava estudando sobre joio e trigo, estava estudando sobre os bodes e as ovelhas,
certo? Esta é uma realidade. É uma realidade. Os escarnecedores que estão ali para criticar, certo? Para apontar, para destilar o veneno, certo? E começam a tentar disseminar esta semente ruim, esta semente de divisão. E muitos realmente são afetados por essas sementes diabólicas, certo? Nós temos que atentar para isso. O Evangelho não aceita aditivos. Não aceita aditivos. E esses aditivos são disseminados também com heresias, certo? Heresias. Quer dizer, a palavra de Deus é suficiente. A morte de Cristo é suficiente, certo? Não precisamos, certo? O Evangelho não aceita aditivos. Nada pode ser acrescentado, por isso traz descanso. Traz descanso. O que é que incomoda e o que traz fardo? Certo? Pagar promessas, né? Andar e etc. E sacrificar. E fazer isso, fazer aquilo. Porque tem que cumprir este ritual para que realmente a bênção, a porta se abra, a salvação seja alcançada. Esses são certamente os aditivos. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Todo sacrifício além, certo? Do Evangelho, da palavra, da orientação, certo? Da palavra de Deus. Tudo já foi feito. Não há nada a ser conquistado. Certo? Nós temos que zelar pela nossa salvação, nós temos que zelar em estar no caminho, nós temos que servir ao nosso Deus com fidelidade, nós temos que estar unidos em amor em Cristo, nesta caminhada de fé, tá certo? Quando queremos acrescentar algo ao Evangelho para melhorá-lo, ocorre o contrário. O contrário. Então, dificulta, certo? Tira o foco do alvo. Tira o olhar da cruz. Tira o olhar do sacrifício de Cristo e coloca o olhar em coisas banais que estão esses aditivos, certo? Nós o podemos. Nós o podemos. O que é que diz esse parágrafo? Quando queremos acrescentar algo ao Evangelho para melhorá-lo, ocorre o contrário. Nós o perdemos. Né? Então perdemos a direção, perdemos o alvo, perdemos a finalidade, certo? A finalidade. Ninguém pode ser salvo confiando em Jesus e mais em alguma coisa. Em alguma coisa. Um outro evangelho, uma outra saída, um atalho, um jeitinho, certo? Né? Não. Daí a intolerância de Paulo com os judaizantes, certo? Era aquele problema enfrentado por Paulo com os judaizantes, porque os judaizantes não eram judeus de fato, né? Aquilo que a palavra diz assim, que dizem ser judeus e não são, mas mentem, né? Então eram aqueles que se convertiam ao judaísmo, certo? E ali viviam disseminando coisas que de fato nem o próprio judaísmo concordava, né? Então, esta intolerância que Paulo tinha com os judaizantes, estava em jogo a verdade do próprio evangelho. O veneno do legalismo ontem e hoje continua letal para a alegria do cristão. A ideia legalista dos falsos mestres de que a salvação deve ser parcialmente conquistada pelas boas obras mata a alegria cristã. Mata a alegria cristã. E isto é um propósito, é um plano
é uma artimanha do maligno. Isto é o próprio maligno disseminando isto em meio ao povo de Deus, ao povo cristão. É a promoção de um cristianismo sem a graça de Deus. E sem ela estaremos perdidos, pois como Paulo vai dizer em outra carta, pela graça sois salvos por meio da fé, Efésios 2:8. O segundo ponto deste primeiro tópico, importunam a igreja. Filipenses 3, a parte B do versículo 1, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Certo? O apóstolo diz, está sendo repetitivo. Né? Aqui ele diz que ele escreve as mesmas coisas com o objetivo de relembrar, né? De que nós venhamos atentar para a verdade, de que nós venhamos vigiar. Né? Tem um exemplo muito importante em Apocalipse sobre o Espírito e a noiva dizem vem, né? O Espírito sempre está chamando a atenção, está sempre esclarecendo, está sempre falando algo, certo? A todos aqueles que realmente precisam atentar para as verdades, né? E sempre relembrando, sempre trazendo à memória, certo? Aquilo que de fato nós não podemos esquecer, certo? Nós não podemos ficar desapercebidos. Então, se faz importante, de fato, que Paulo venha a ser repetitivo. Paulo venha sempre estar tocando na mesma tecla, certo? Sempre está falando, de fato, essas verdades para admoestar a igreja, o povo, certo? Eu queria encontrar aqui, mas você já deu para entender, né? Então, vamos aqui. Não estava programado esta consulta, mas vamos aqui adiante para... Eu queria dar um exemplo, né, a você. Então, Paulo, portanto, ele, de fato, diz estar sendo repetitivo, certo? Mas o assunto exigia isto, de todos os desafios enfrentados pela igreja, os internos sempre foram os mais perigosos. O mundo jaz no maligno. A atuação do maligno no mundo, ela é escancarada. Ela é totalmente... Ele está lá, entendeu? Onde, aqui o que é que diz? De todos os desafios enfrentados pela igreja, os internos sempre foram os mais perigosos. Então, internamente, no meio da congregação, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio da comunidade cristã, certo? Requer um cuidado, porque é ali que o tentador vai tentar disseminar a divisão, a contenda, o disse-me-disse, né? O disse-me-disse. Tem ocorrido algo que parece não ter muito efeito, certo, no meio da comunidade, que são aquelas, como é que nós podemos dizer? As pessoas começam, os que de fato não querem, né, o crescimento, não querem a expansão do reino, né? Aquelas conversinhas, aquela sementezinha,
aquele veneno destilado, apelida um, apelida outro, coloca o título de um, coloca o título em outro, né? Vão disseminando isso, certo? Daí parece que é uma piadinha, parece que é um negócio inocente, certo? E outros vão também se agrupando ali e daí começa a gerar aquela conversa. Ah, fulano é assim, olha, ele é alto, ele é baixo, ele é careca, ele é cabeludo, ele é isso, ele é aquilo. Então nós temos que ter cuidado com este veneno que é disseminado no meio da congregação, que vai lançando, destilando, envolvendo muitos, certo? E quando se vê, alguns estão entristecidos, alguns desistem, alguns saem, e ali, muitas das vezes, se consolida estes grupos que não têm propósito nenhum. Deveriam ser mantidos, certo? Eu esqueci. Deveriam ser mantidos nas suas insignificâncias. Estes grupinhos, certo? Que disseminam a divisão, que disseminam a contenda, que disseminam as conversas, que disseminam títulos para um e para outro, certo? E nós temos exemplos na Bíblia. Temos exemplos na Bíblia aí que isto não provém de Deus, provém do maligno. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus continue te abençoando ricamente. Um beijo para você, minha irmã, que Deus abençoe. Pastora Lúcia, um abraço especial. Que Deus abençoe a você, pastor Nathaniel, e toda a família, em o nome do Senhor Jesus. Fiquemos juntos nesta live para acompanharmos esta lição da EBD. Esta lição, ela será... esta lição ela é para o próximo domingo. O domingo, amanhã, portanto, nós estaremos estudando a segunda lição, que a segunda lição é a... Deixa eu dizer para você aqui, para lhe localizar. A segunda lição é a vida cristã em unidade e humildade. Esta lição já foi gravada, já está no Facebook e está no YouTube. Eu sempre gravo com antecipação para auxiliar, para ajudar de alguma forma os expositores, os professores que podem fazer uma consulta nesta live, no Facebook e no YouTube, para tirar alguma compreensão, né? É uma bênção estudarmos juntos. Esta aqui é a intenção, estudarmos juntos. Tá bom? Então, vamos aqui adiante. Paulo estava preocupado, pois ouvira que a igreja de Filipos estava sendo atacada pelos falsos mestres. Os falsos mestres atacando a igreja, o povo, devido ao seu chamado para evangelizar. Quem era ele? Quem era Paulo? Certo? Desde o início que Paulo realmente teve encontro no caminho de Damasco, e ali eu sempre digo que ali Paulo experimentou o nascer de novo, certo? Ele enfrentou problemas, certo? Com judeus, com muitos cristãos, em virtude da sua conversão. Mas aos poucos ele foi de fato assumindo a sua missão e esclareceu a todos. Esclareceu aos judeus, aos judaizantes, aos cristãos, a sua missão, certo? De defender o cristianismo, de pregar o evangelho, de pregar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, quem era ele? Quem eram eles? Devido ao seu chamado para evangelizar os não-judeus, nenhum grupo atormentou mais o apóstolo do que aquele conhecido como judaizante. Estes eram judeus que confessavam a Jesus, mas insistiam que a salvação não poderia ser obtida a menos que os cristãos sejam gentios ou judeus. Guardam-se a lei de Moisés. Especialmente a circuncisão.
Então os judaizantes, eles aceitavam a Jesus, aceitavam em parte o cristianismo, mas mantinham estas questões referente ao judaísmo, referente à circuncisão, que era o sinal distintivo da antiga aliança. Sem a circuncisão, diziam, não haver salvação. Este é o aditivo, este é o arranjo, este é o atalho, certo? Que atrapalha o alvo, certo? Que atrapalha o alvo, que nós lemos ainda há pouco, né? Que não são por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos mediante a fé, certo? Então, o erro judaizante feria de morte a doutrina da salvação pela graça por meio da fé, razão pela qual Paulo foi tão inflexível e incisivo ao refutá-los. Paulo refutava-os mesmo. Não se faz acréscimo ao Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos nem precisamos melhorá-lo. Quando você ouvir de alguém que falar, o Evangelho está ultrapassado, reverendo Nathaniel Viana, que Deus abençoe, meu pastor. Um abraço especial, a paz do Senhor. Obrigado por estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos juntos, iremos para a EBD, lá na AD Maranata, Rua 26, quadra 42, número 121, 212, Maracangalha, Promorá, Belém, Pará, Brasil, lá com o nosso querido pastor Denilson Garcia, equipe de pastores, certo? Lá o pastor Tiago, o pastor Anderson, o pastor Reginaldo, certo? Pastor Nathaniel, pastora Lúcia, pastora a pastora Milena, tá certo? Pastor Clóvis, tá bom? Que Deus abençoe a todos as equipes e suas respectivas esposas de pastores, equipe de obreiros, equipe de líderes, equipe de missões. Realmente nós estamos lá com um grupo muito expressivo de salvos que avançam, que fazem a carreira, que estão na direção certa, que estamos abalando o inferno ali na Maracangalha, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja e contra a igreja de Cristo em Belém, no Pará, no Brasil e no mundo, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Nathaniel. Certo? Glória a Deus. Não podemos nem precisamos melhorá-lo, o Evangelho. Infelizmente, existem os judaizantes modernos, né? Existem os judaizantes modernos, os quais gloriam-se não em Cristo, mas em suas próprias ações. Isto é arriscado. Isto é realmente, nós temos que ter muito cuidado. Tá bom? O terceiro ponto deste primeiro tópico, sua característica, é Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Certo? A descrição que Paulo faz aqui dos falsos mestres dispensa maiores explicações sobre o caráter maléfico deles. É um caráter maléfico. É o próprio inimigo. São possessões diabólicas nestes que disseminam, certo? Inverdades bíblicas. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. E aqueles que disseminam, certo? Coisas que não tem base na palavra de Deus, fora do Evangelho, certo? Isto é maléfico. Por 3 vezes Paulo usa o verbo acautelai-vos. Na Bíblia, a repetição tríplice de algo merece especial atenção. Especial atenção. Vejamos o que o apóstolo quer dizer. São 3 aspectos do mesmo tipo de gente. Cães não se referem a animais, ao pet, certo? Mas
Animais de estimação. Nos tempos bíblicos, o cão era um animal imundo diante da lei, Deuteronômio 23:18, que vadiavam latindo e revirando os lixos em busca de cadáveres, em busca de lixo, em busca de restos para se alimentarem. Chamar os judaizantes de cães era o mesmo que os considerar desprezíveis e vis. Estes disseminam divisão no meio da congregação, são desprezíveis e vis. Contenda, disse-me disse, certo? Blasfêmias, certo? Apontando, nada tá bom, certo? Nada tá bom. Acho que se o próprio Cristo descesse, eles iriam crucificá-lo de novo, certo? Porque para estes que vivem aí, esses desprezíveis de vis, nada tá bom, né? Encontram defeito em tudo, certo? Nós lemos aqui A, cães, B, maus obreiros. Mostra que sua área de atuação era a igreja de Cristo, mas ao invés de cooperar para o seu bem, prejudicavam-na. O falso obreiro distorce as escrituras para a sua própria condenação e dos que o ouvem. Olha o que eu falei anteriormente. As rodinhas, começa com uma conversinha, leva, vai. Ah, é engraçado, né? É engraçado o apelido. É engraçado o jeito. Olha como ele anda, olha como ele se porta. Nasa Lima, que Deus abençoe. Nasa Lima, que Deus abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, meu irmão. Seja bem-vindo conosco nesta live. Tá bom? E os outros acham que é uma conversa que não é ofensiva, é algo que não é aquele veneninho destilando. É uma conversa saudável, né? Uma conversa descontraída, né? Tão rindo, né? Tão rindo lá, se divertindo, né? Como se, olha como ele se veste, olha como ele anda, olha como ele se porta, olha só, né? Acham que tá tudo bem, mas na verdade Paulo refere-se a estes de desprezíveis e vis, esses maus obreiros, certo? Em vez de cooperar para o bem, prejudicam a obra. Os falsos obreiros distorcem, de fato, o que é sério, né? Nós temos o C aqui, nós lemos sobre os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Demonstra que o rito havia se tornado um fim em si mesmo, o que nunca foi o próprio divino, o propósito divino, certo? Por não ser acompanhado de um coração transformado pelo Espírito, o que eles faziam era tão somente mutilação, né? De que adianta o indivíduo subir e tocar, o indivíduo subir e cantar, a pessoa sair e dizer, sabe, fazer a obra, certo? Mas, de fato e de verdade, o seu coração está distante de Deus. Não está fazendo de fato e de verdade com adoração, com a entrega, com o respeito, com a honra, com a glória que deve ser dado ao nosso Deus. Deve ser dado ao nosso Deus. Então, estes eram tão somente mutilações, certo? O cristão e a verdadeira circuncisão é o que Paulo diz na sequência, em Filipenses 3:3.
O segundo ponto, a vida de Paulo no passado. Filipenses 3, 4 a 7. Essa seção de Filipenses é extremamente biográfica. Paulo examina a própria vida, certo? E nos deixa ensinos profundos. Seu propósito continua sendo desmascarar os lobos que buscavam espaço entre o rebanho que Deus lhe confiara. Certo? É seríssimo. É seríssimo. Sim, os lobos vão conviver junto com as ovelhas, em meio das ovelhas. O trigo, o joio vai crescer junto com o trigo. Mas não se transforma em lobo e muito menos em trigo. Vigie. Saia das rodinhas. Saia das conversas. Não dê crédito a estes que Paulo chama de desprezíveis e vis. Certo? Quando você encontrar um desses pelo seu caminho, e ele chegar com você e dizer assim, olha, o apelido daquele é tal coisa assim, assim. Tipo, não faça isso. Vá se converter. Vá se converter. Deixe de ser vil. Deixe de ser desprezível. Certo? Não prejudique a obra, não prejudique o evangelho. Coloque a mão na cabeça destes e manda manifestar logo para que ele seja liberto. Liberto, porque vai manifestar. Eu tenho certeza. Porque isso é o próprio demônio. Isso é o próprio demônio. Certo? Que está usando essas pessoas. Pai do Senhor, meu irmão Nazareno, seu irmão Nazareno, está ali, Nazareno, que Deus abençoe, meu querido. Pastor Nathaniel está lhe saudando, irmão Nazareno, que Deus abençoe. Certo? Então vamos aqui. Estes buscam espaço no meio do rebanho, certo? No meio do rebanho. O primeiro ponto deste segundo tópico, circuncisão é nobre nascimento. Filipenses 3, 5, parte A. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Este era Paulo, certo? Este era Paulo. Paulo não se sentia confortável em falar de si mesmo. Não se sentia confortável. Quem se sente confortável de estar falando de si mesmo quando a glória é para Deus? Quando quem tem que aparecer, quem tem que crescer, quem tem que ser glorificado é o Criador, é o nosso Deus. Certo? Em geral, só o fazia debaixo de pressão e mesmo assim contrariado. Contrariado. Tá bom? Mas como os judaizantes vociferavam suas pretensas credenciais judaicas, Paulo vê-se forçado a desmascarar a falsa confiança deles. Quer dizer, eles tinham uma falsa confiança e instigavam para que Paulo falasse da sua origem, certo? E Paulo falava para desmascará-los. Primeiro, lembra que fora circuncidado dentro das mais estritas obediências da lei, ou seja, ao 8º dia Paulo foi circuncidado. Não era... Porque existia o seguinte, existiam muitos judaizantes que circuncidavam adultos ainda, certo? Adultos, fora daquilo que a lei recomendasse. O erro já começava por aí, né? Então, mas para aqueles propósitos que de fato o judeu se circuncida, certo? Então, primeiro lembrar que fora circuncidado dentro da mais
estrita obediência da lei, ou seja, ao 8º dia. Não era um prosélito como alguns judaizantes. Nasceu judeu. Além disso, pertencia a uma das mais notáveis tribos, a de Benjamim. A de Benjamim. Se a distinção especial de pertencer ao povo de Israel possuísse algum valor salvífico, então eu teria direito a isso, diz Paulo. Mas ao contrário deles, que confiavam na carne, qualquer suposto privilégio à parte de Cristo, certo? Paulo não se gloriava na sua linhagem, embora estando em maior vantagem, como acabara de demonstrar. Antes diz que servia, adorava a Deus em espírito e gloriava-se em Cristo, não na carne, não na circuncisão, certo? Não na circuncisão. Com esses propósitos. Certo? O segundo ponto deste segundo tópico nos diz: quanto à lei fariseu. Paulo pertenceu ao mais severo, à severa seita judaica dos seus dias. Não havia muitos deles, apenas algo em torno de 6.000. Por que não haviam muitos? Porque era uma seita severa. Para se tornar um membro, teriam que realmente fazer coisas, guardar a lei, observar a lei, cumprir a lei, etc. e tal. Entendeu? Apenas algo em torno de 6.000. Afirmam historiadores. Eram comumente orgulhosos de sua formação rigorosa e escrupulosos na guarda da lei. Né? Tanto prova que nós temos relatos, certo? Históricos daquilo que eles praticavam, né? Perseguiam cristãos, lançavam cristãos para serem devorados por leões, certo? Né? E etc. O fato de Jesus os haver denunciado como hipócritas, o próprio Jesus os chamou de hipócritas, certo? E condutores cegos nos faz sentir aversão por tudo que representavam. Mas eles não foram assim sempre. Em suas origens, o farisaísmo foi uma reação ao mundanismo helênico, certo? Os helênicos que sacrificavam, que cultuavam, aqueles rituais, né? Então eles combateram isto com forte ênfase na pureza religiosa. Sua alta consideração pela lei merecia a admiração, né? Eles guardavam, eles zelavam pela lei, cumpriam. Isso explica o orgulho pré-cristão de Paulo ao dizer: quanto à lei, fui fariseu. Entretanto, posteriormente, os fariseus transformaram-se em religiosos hipócritas, que viviam uma santidade falsa. De um início admirável, eles gradualmente se degeneraram no ritualismo vazio. Não obstante, tiveram seu valor e continuavam sendo profundamente respeitados nos seus dias, né? Um perigo a religiosidade, né? Sair lá da meta, da visão, do caminho, do princípio, certo? Da inerrante palavra de Deus, da verdade absoluta do Evangelho, certo? Tornar-se, né? Se degenerar no ritualismo vazio,
que a palavra de Deus também chama isto de assembleia solene. Assembleia solene. Ritualismo vazio, sem nada. A oração não sobe nem no teto. O acorde não sobe um palmo, certo? Canta só misericórdia, Deus, certo? Então temos que voltar ao primeiro amor, temos que converter, a conversão, ainda há tempo, ainda há tempo. O terceiro ponto deste segundo tópico, perseguidor da igreja, Filipenses 3,6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Os judaizantes exaltavam suas supostas virtudes judaicas, mas nenhum deles poderiam se equiparar ao que Paulo tinha sido. Paulo era zeloso. Ele foi o mais cruel e implacável perseguidor da igreja, como falei anteriormente, de Cristo, e braço de ferro do Sinédrio. Paulo sentia profundo pesar por isso que fizera, a ponto de dizer que nem mesmo deveria ser apóstolo. Né? Nem mesmo ele chegou ao conhecimento da sua pequenez diante do Eterno, diante de Cristo, certo? Diante de muitos dos demais apóstolos, que ele mesmo, né, achava que ele não deveria nem ser apóstolo, dando o fato de haver perseguido a igreja de Deus. 1 Coríntios 15:9. Né? É muito grave perseguir a igreja de Cristo, certo? Disseminar divisão dentro da igreja, certo? Ser instrumento de divisão no meio do povo de Deus. Isto é muito arriscado, isto é muito sério, muito sério. Sua argumentação aqui era clara. Se os judaizantes achavam possuir privilégio, sua vantagem sobre eles era demasiadamente grande. Ele fora perseguidor, os judaizantes poderiam alegar o mesmo? Não. Né? Paulo foi perseguidor. Paulo foi isto em nome de Deus. Isto para defender a lei. Certo? Achava que estava fazendo tudo certo. Entendeu? Mas foi alcançado pela luz de Cristo Jesus, pelo próprio Cristo, pela manifestação do próprio Cristo em sua vida. Quando finalmente teve um encontro pessoal com Cristo, Paulo percebeu que toda a sua religiosidade não o qualificava diante de Deus. Ele era um miserável pecador. Pior ainda, um iludido e orgulhoso pecador. Todos os seus aparentes lucros converteram-se em enorme perda. A contabilidade não apenas foi zerada, mas também rebaixada e considerada perda. Cristo é o único lucro real. Todos os títulos, todas as incursões de Paulo, inúmeras, para perseguir os cristãos, tudo não valeu de nada, certo? Tudo não valeu de nada, mas foi zerado, certo? Cristo é o único lucro real. É o único lucro real. Você não encontra... Que lucro nós encontramos no mundo? Que lucro se encontra nas coisas banais, no que é vaidade? Que lucro se... Everton Matos, que Deus abençoe, Everton! Meu primo, é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique à vontade, meu primo. Que Deus abençoe a você e toda a esposa, filhos. Que Deus abençoe. Um abraço muito especial, tá bom? Que satisfação tê-lo aqui, meu irmão. Fique à vontade. Fique conosco até o final. Vamos orar no final desta live, tá bom? Cristo é o único lucro. É o único lucro, Cristo. Cristo é maravilhoso. De que adianta... Não há lucro
Cristo é o único lucro. Não é Pedro, nem José, não é Maria, não é Antônio, né? Nada, nada, nada. Não adianta, certo? Né? Os puxadinhos, né? Os arranjos. Caminha isso, sobe não sei o que, fica de joelho, fica etc. E queima isso, e queima aquilo, e carrega aquilo outro, né? E puxa, e vai, e segura, e... Cristo é o único lucro, Cristo é o único caminho. Caminho, verdade e vida, é Cristo Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que vantagem teria? Nenhuma. Nenhuma vantagem. O terceiro tópico, Paulo no presente e no futuro. Filipenses 3, de 8 a 21, já vimos como fora a vida do apóstolo Paulo antes de Jesus. Agora veremos a mudança que o Evangelho trouxe. O poder de Cristo apaga o passado, orienta o presente e dá segurança para o futuro. Que bênção! Que bênção a conversão, a verdadeira conversão, o verdadeiro nascimento, a verdadeira entrega, tá certo? Né? Que o passado ficou para trás. Você não deve nada para ninguém. Absolutamente nada. Se porventura, o teu passado está repreendido em nome do Senhor Jesus, Deus o Eterno jogou no mar do esquecimento, agora é vida nova, vida com santidade, é vida aplicada no reino, é a missão na expansão e na pregação do Evangelho, é ganhar almas, é zelar pela palavra, pelo Evangelho, pela salvação. Certo? É isso. Né? O poder de Cristo apaga o passado. Apaga totalmente. Certo? Você pode usar algum exemplo do passado para dar testemunho da sua nova vida, mas que não vale de absolutamente nada para o quê? Para o presente e esta segurança para o futuro da salvação. É isto que importa. É isto que importa. O primeiro ponto deste terceiro tópico, justificado por Cristo e ser achado nele não tendo justiça. Isso é Filipenses 3,9. Tendo justiça própria, que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Na fé. Deus é justo. Deus é justo. Se vivemos de fé em fé, se temos fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, crer no sacrifício de Cristo, esta justiça será aplicada em nossas vidas, certo? Paulo fora criado, como já vimos, no mais rigoroso judaísmo e aprendera que a lei era o caminho da salvação, né? A obediência a ela salvava o fiel, mas ele estava equivocado e deixa isso claro na carta aos Filipenses. Paulo estava equivocado, muitos continuam equivocados, certo? Descobriu que a salvação só é possível pela fé em Cristo. Se a salvação viesse pela lei, então a morte de Jesus teria sido em vão. A morte de Jesus teria sido em vão, né? Já falei anteriormente sobre não fazer pouco caso do sacrifício de Cristo. Dar as costas para o sacrifício de Cristo. Nós vimos o resultado disto lá na lição que nós tivemos da EBD sobre o profeta Jeremias. Certo? Lá a calamidade de Judá, a calamidade de Jerusalém. Certo? A retaliação, o ataque, né? Babilônia sitiou, rei Nabucodonosor exterminou, acabou. Né? Porque deram costas à palavra de Deus, ao Evangelho.
Paulo diz no texto lido que não encontrou justificação dos seus pecados na lei, né? Mas por meio da fé em Cristo. Se ele encontrasse justificação por meio da lei, ele não teria pesar em tudo aquilo que ele praticou, que ele praticava. A perseguição, né? Estevão foi apedrejado e Paulo estava lá, presente, ordenou o apedrejamento. Ordenou o apedrejamento. E viu no próprio semblante que Estevão, ele perdoou aqueles que fizeram aquilo. Certo? Então vamos aqui. Mas por meio da fé em Cristo, toda a sua bagagem mostrara-se inútil e desnecessária. Era um esterco. Se considerava como um esterco. Essa é uma lição importante neste tempo em que tentam rejudaizar a igreja. Isso é arriscado. Sistema religioso algum pode nos salvar. A relação entre a fé e a lei foi muito problemática nos primórdios da igreja. Mesmo atualmente existem correntes evangélicas confusas misturando lei e graça, como era o caso dos judaizantes, ao ensinarem uma salvação proveniente das duas coisas. A lei fora transitória, já cumpriu seu papel criando uma consciência de pecado, mas não tem o poder de salvar. Cristo tem. Cristo veio, cumpriu a lei, recebeu sobre ele, certo? Toda a graça divina do Eterno, pelo seu sacrifício na morte de cruz, certo? Para a nossa justificação. E a lei foi transitória. A lei foi transitória. O segundo ponto deste terceiro tópico prosseguia para o alvo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo gostava das analogias esportivas. Aqui compara os crentes a um atleta de alto nível, certo? Aqui um estudioso diz que prossigo é a tradução de um verbo usado pelos gregos para descrever um caçador perseguindo avidamente a presa. A determinação do atleta está em evidência que o bom corredor não olha para trás. Ele sabe que se o fizer, perderá a velocidade e o foco. Uma coisa faço, versículo 12. Um só e único objetivo. Paulo corre espiritualmente. Cristo é não apenas o maior, mas a única meta da vida de Paulo, da vida do salvo, da vida da igreja, da vida daqueles que realmente entendem a grande importância, certo? Da morte de Cristo, né? A salvação, o compromisso, a fidelidade, né? Guardar, né? A palavra, certo? Serem cumpridores das ordenanças divinas para que nós venhamos alcançar as mansões celestiais. Tudo mais deve ser conectar com Ele. Tudo mais deve ser conectar com Ele, com Cristo, né? Conhecê-lo é o maior dos tesouros. A meta e o alvo do apóstolo também deve ser a nossa. Era a meta do apóstolo Paulo e deve ser a nossa meta. Alcançar um profundo e infinito conhecimento de Cristo. E o terceiro e último tópico deste terceiro tópico, esperança da ressurreição. Filipenses 3,21, o qual transformara o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A corrida só termina na glória, certo? A corrida só termina na glória. A linha de chegada só será finalmente cruzada no retorno de Cristo Jesus.
O universo inteiro aguarda este momento, Romanos 8, 22. Enquanto os judaizantes viviam no passado, tentando convencer outros a voltarem para a lei, o crente é chamado, o salvo é chamado, a igreja separada, a igreja remida, a noiva, a eleita, é chamado a viver focado no futuro, aguardando a volta do seu Salvador. Paulo diz que uma prática celestial nos aguarda, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 20 de Filipenses 3. A esperança no regresso de Cristo deve orientar a nossa vida neste mundo. Aqui sofremos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Passaremos para a eternidade. Temos um corpo de humilhação, exposto a todo tipo de fraqueza. Porém, um novo e glorioso corpo nos aguarda, um corpo semelhante ao de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aplicação pessoal: como tem sido a sua corrida espiritual? Continua resoluto e focado em Cristo ou tem permitido que a distração diminua o seu ritmo? Nós temos que realmente estar atentos a estas verdades e certamente, certo? Fazermos essas aplicações em nossas vidas. Este estudo, né? Vamos ver os objetivos de estudo? Esclarecer o sentido da alegria em Cristo, nós vimos neste estudo. Resistir a qualquer ensino contrário à alegria que temos em Cristo. E renovar a decisão de prosseguir para Jesus. Chegamos no final desta programação. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Senhor, estamos na Tua presença. Queremos Te louvar e Te agradecer por esta oportunidade. Abençoa todos quantos estiveram conosco nesta live, Senhor. E aqueles que acompanharão depois que ela estiver gravada e estiver no YouTube. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos hoje para todo sempre. Pai, eu Te peço em favor do meu filho, Deus, que me acompanha, que me ajuda, que me auxilia nesta missão. Louvado seja o Teu nome pela vida de todos esses, Pai, que fazem algo em prol do Teu reino, em prol do Evangelho. Em o nome de Jesus eu Te peço essas bênçãos e Te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Chegamos no final desta programação. Voltaremos na segunda-feira, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal, invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe.